cuidar da arrecadação e aplicar de maneira eficiente esses recursos, devolvendo ele para a população na forma de obras e serviços públicos. É um pouco disso que a gente vai falar aqui, ou seja, como a gente arrecada e aonde a gente coloca esses recursos para transformar a vida das pessoas positivamente. Aqui em Jundiaí a gente mede cada um dos indicadores que medem a qualidade de vida. Saúde, a segurança, a educação, o transporte, o emprego, a renda. E quando esses institutos publicam esses rankings, Jundiaí hoje basicamente está na frente em todos os principais indicadores de qualidade de vida. E especificamente esse que mediu o volume de recursos que a gente tem arrecadado, usado para financiar cada uma dessas políticas públicas, mostrou que Jundiaí é altamente eficiente na devolução dos impostos que paga na forma de serviços públicos para a população. O índice de retorno do tributo municipal, como é que eles pensaram nisso? Veja, é uma consultoria que faz mineração de dados para o setor de crédito. O que eles olharam? Eles olharam o seguinte, olha, quanto que se produz aqui em Jundiaí em termos de PIB? PIB é tudo que se produz em termos de riqueza aqui, a indústria, comércio e serviço, tá? Tudo junto. Jundiaí hoje tem um PIB em torno de 45 bilhões de reais, que é o que a gente produz aqui. Isso significa em torno de 0,5% do que se produz no estado de São Paulo, que é a principal locomotiva do país, e em torno de, 2% no estado de São Paulo e 0,5% do total do Brasil. Veja a importância de Jundiaí num cenário que tem 5.570 cidades. Nosso peso aqui é bastante significativo, como eu já disse, em relação à nossa economia. A partir desses 45 bilhões, essa consultoria fez a conta. Bom, quanto que é o orçamento do município de Jundiaí? Hoje em torno de 2,6 bilhões. Bom, então se você produz 45 bilhões hoje para o Brasil, né, e fica com 2,6 bilhões, você está me dizendo o seguinte, cerca de 5% do total de tudo aquilo que você produz vira imposto e ele vem para o caixa da prefeitura para a gente poder fazer as políticas públicas, saúde, educação, transporte, segurança. Ok, é exatamente isso que ele pegou. Então, nós temos uma carga tributária que fica no município que é relativamente pequena quando você compara com o que vai para o governo federal, que infelizmente não cuida de ter esse planejamento das políticas públicas, porque ela acontece mais realmente no âmbito do município. E aí eles pegaram um ranking, que é um ranking feito por uma outra consultoria, né? E ela fez uma avaliação de todos os principais serviços públicos. E ele cruzou os dados, ou seja, aquilo que você tem de orçamento, que é os 2,6 bilhões, como é que eu transformo isso em serviço público de qualidade para as pessoas? E nesse ranking, né, que foi feito pela Macroplan, Jundiaí é a segunda melhor cidade do Brasil em termos de prestação de serviço público. Só que quando você soma esse segundo no ranking, a primeira é Maringá no Paraná, né, e depois todas as cidades paulistas, quando você soma o quanto você tem de imposto versus aquilo que você devolve para a população, aí nós vamos para o primeiro lugar. Por quê? Nós somos mais eficientes. Aqui, além da gente ter um bom planejamento, além da gente ter políticas públicas de qualidade que começam desde a primeira infância e vão até a pessoa ficar idosa, ou seja, nós temos um ciclo de políticas públicas aqui que alcança desde quando a mãe já está esperando o bebê até quando a pessoa fica mais idosa. Então a gente tem aqui, para cada etapa da vida da pessoa, um conjunto de serviços públicos de qualidade. E isso é que torna a nossa cidade qualificada. E quando a gente compara a nossa cidade, por exemplo, pelo IDH, que é uma medida regra geral que você consegue comparar com o mundo todo, os nossos indicadores hoje são de alta qualidade de vida, né? Nós estamos acima de 0,8 e vai até 1. Ou seja, você compara cidades europeias com Jundiaí, a gente tem realmente aqui um traço de desenvolvimento muito relevante que não é o traço brasileiro. Mas nós temos problemas de cidade brasileira. É isso que a gente tem que deixar claro. Nós sabemos onde estão os problemas e nós sabemos também como resolvê-los. Mas na medida em que a gente tem os recursos, nós vamos apropriando ele em cada uma dessas áreas e transformando ele em benefício à população. Então, quando a gente olha os indicadores de uma forma mais ampliada, né, você tem indicadores estruturais. O Jundiaí realmente também continua aparecendo à frente porque é uma cidade que investe em infraestrutura. A nossa cidade tem uma localização estratégica,
privilegiada, muito importante para fazer aqui logística. Nós somos a 7ª economia do estado de São Paulo, 17ª do Brasil, que se tem grande parte da indústria brasileira instalada aqui no município. E hoje nós temos mais de 160 multinacionais que escolheram Jundiaí como sede. Por quê? Porque ela, quando vai olhar para os fatores que atraem esse tipo de empreendimento, eles olham essa infraestrutura, né? Tem água, tem esgoto, trata o esgoto que é coletado. Jundiaí hoje, por exemplo, nós estamos na frente, né, nacionalmente falando, nesse ranking de água e esgoto, porque nós temos 100% de distribuição de água em todos os domicílios do município e temos 98% de rede instalada pelo município que coleta os esgotos. E desse total, 100% é tratado e devolvido água limpa para o rio, que agora começa a ser já tratada na perspectiva de consumir essa água que é devolvida para o rio. As cidades que vêm a jusante, inclusive, podem começar a usar essa água para consumo humano, porque o nosso rio já está na classe 3, que a gente chama, tecnicamente, né, falando do ponto de vista da escala ambiental, e isso tem hoje, que a gente sabe, 5 rios no mundo que estão nessa categoria, que podem, inclusive, já ser utilizada para o consumo humano. Então, uma estratégia que o município adota de investir em infraestrutura para poder, inclusive, atrair empreendimentos, movimentar o círculo virtuoso da economia e devolver isso para a população, né, em benefícios sociais que são absolutamente mensuráveis. Quando a gente estabeleceu horizontes de curto prazo, a gente faz um planejamento de 4 anos para devolver os serviços públicos com a melhor qualidade possível à população. A gente sempre busca que a excelência, né, do serviço público. A gente sabe que nós temos que fazer uma conexão de médio prazo e nós fizemos a primeira conexão no planejamento do PPA, que a gente chama que é o planejamento de 4 anos. Em 2017, nós construímos um planejamento que vai de 2018 a 2021. E agora, em 2020, nós já estamos construindo outro PPA que vai de 2022 a 2025. Nesse PPA, nós já estamos fazendo a conexão com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que em 2030, né, você tem uma parada técnica que a gente chama para medir os resultados. Você pensa globalmente e age localmente. E Jundiaí está bem dentro desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E quando a gente compara Jundiaí com outras cidades do mundo, a gente realmente vê que Jundiaí tem um alto índice de desenvolvimento humano, porque investe naquilo que é mais precioso, né? Que é o círculo virtuoso da economia, para gerar emprego e renda e as pessoas terem autonomia, e naturalmente buscar o equilíbrio social, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o equilíbrio ambiental para ter sustentabilidade. E esses indicadores, nós estamos transportando ele para a realidade de Jundiaí 2050, que nós estamos montando aqui uma agenda. Você vê que é mais longeva do que a própria ONU está indicando, porque 2030 nós estamos há 10 anos, basicamente 9 anos. Então nós estamos mirando 2050, abastecimento de água, que é estratégico, porque, veja, não é o fato de você hoje ter água, em 2050 está assegurado que você terá água, então tem que fazer investimentos que começam a ser planejados agora e que em 2050 vão estar já dando resultado para a população. A atração de novos negócios, por exemplo, os negócios estão mudando, a tecnologia hoje é parte presente em todas as transformações, inclusive quando você olha o Código Brasileiro de Ocupação, daqui a 5 anos, nós teremos lá muitas profissões que a gente ainda nem conhece. E hoje nós estamos já tendo que mudar, porque a pandemia trouxe, inclusive, antecipação de algumas profissões que estavam aparecendo e que já apareceram nesse horizonte. Então, nós temos que estar investindo, por exemplo, nessa formação, nessa qualificação profissional, ou seja, é o desenvolvimento estratégico que nós fazemos a partir de uma agenda que se desenvolve agora e que depois ela vai se desdobrando na medida em que vão se fazendo os planejamentos plurianuais que a gente chama. Veja, a cidade inteligente ela é uma cidade conectada. A Jundiaí tem um programa que nós estabelecemos aqui de cidade inteligente. Então, ele passa por todo o governo. Então, cidade inteligente é você, por exemplo, prover iluminação pública de qualidade, com uma boa gestão dessa iluminação, que nós estamos fazendo uma PPP agora, por exemplo, que vai ter a troca de 47 mil pontos de iluminação da cidade como um todo. E esses pontos, né, esses postes onde está essa iluminação, eles vão ter outros circuitos eletrônicos e prestar serviço à população. Câmeras de segurança, controle de vagas de estacionamento e outros serviços que a gente pode acoplar
nesse poste inteligente que a gente chama. Mas não é só isso, isso é infraestrutura, tá? E que naturalmente reflui e melhora a condição de segurança pública. Você tem, por exemplo, a telemedicina, que já está sendo implantada, por exemplo, na prestação de serviço para o nosso paciente, que hoje, na atenção básica, quando ele tem um problema, por exemplo, de especialidade, ele tem que sair dessa fila, ir para uma outra fila de especialista, aguardar a consulta, depois, muitas vezes, aguardar uma nova fila por um exame. Nós estamos trazendo essa possibilidade do especialista, por meio da telemedicina, na consulta com o médico da atenção básica. Então, o nosso paciente aqui, e isso é uma das principais diretrizes aqui do prefeito Luiz Fernando, é sempre colocar à disposição do cidadão os melhores serviços e, naturalmente, encurtar o tempo de espera, que isso realmente, com a pandemia, inclusive, piorou, né? Porque a gente está cuidando da Covid e acabou não podendo cuidar das outras doenças, mas enfim. Essa questão de antecipar essa possibilidade de ter um médico já com o clínico geral na UBS, na hora que ele vai fazer a consulta, já ter a possibilidade do especialista junto, e se precisar de algum exame, ele já pode, inclusive, preparar ali, isso naturalmente é um serviço de excelência. Então, cidade inteligente, você tem que ter a infraestrutura, que nós temos quase 400 quilômetros de infovia aqui, que conectam nossos equipamentos, escolas, UBS, hospitais, enfim, tudo mais que o cidadão usa, internet de alta velocidade. Você tem que ter o Wi-Fi gratuito, nós temos mais 90 pontos hoje na cidade como um todo, mas a administração pública precisa prestar serviços que são eficientes à população e que ele pode acessar o serviço de maneira digital para poder fazer a marcação e que possa ter as respostas mais rápidas, porque é isso que as pessoas esperam hoje. Isso é a cidade inteligente. E investir em educação, para que as nossas crianças tenham esse preparo para poder estar preparada para esse desafio de futuro que cada vez está mais próximo da gente. Nós temos uma preocupação muito grande dentro do governo, que é a manutenção das empresas, dos empregos. A pandemia trouxe um pouco de preocupação para o nosso país, um pouco não, muita preocupação. Aqui na cidade a gente hoje tem, graças a Deus, a gente está conseguindo suplantar esse momento difícil da economia com dados positivos. A gente tem mais empresas abrindo do que encerrando a atividade, o número de emprego voltou a crescer. Isso é muito positivo. Quando a gente lançou o Jundiaí Empreendedora, a ideia realmente era só basicamente enfrentar o momento da dificuldade da pandemia, mas a gente transformou o Jundiaí Empreendedora num programa. Por quê? Porque ele realmente ele faz o ambiente econômico dos negócios no município ficar mais simplificado. O poder público se envolve com a possibilidade, por exemplo, de ter ali um portal de empregabilidade, onde você, ao mesmo tempo, tem a indústria, a empresa que está oferecendo a vaga de emprego, e ela mostra qual é a qualificação necessária, o município pode apoiar, inclusive, nessa formatação. Você tem, na outra ponta, o trabalhador que precisa acessar essa vaga de emprego. Então, essa confluência de interesses, essa convergência, usando a tecnologia, está ajudando o município a superar esse efeito da crise e trazer vagas de empregos. Por exemplo, nós temos 1.500 vagas hoje de emprego de empresas que estão se instalando aqui no ramo da logística, na área de supermercado, na área de negócios e serviços que está muito acelerado, enfim. Então, isso ajuda. E nós temos um trabalho de fundo, que está dentro do Jundiaí Empreendedora, que é um trabalho em parceria com o SEBRAE, que o SEBRAE está estudando cada setor da economia do município, que chama Plano de Desenvolvimento Local. Então, nós estamos olhando cada uma das fragilidades desse setor e cada uma das necessidades desses segmentos para a gente estar fortalecendo esses setores e apoiando esses setores para a nossa economia realmente, na hora da retomada agora que já se iniciou aqui em Jundiaí, a gente ter um plano de ação que seja consequente, ou seja, que traga resultados. E o resultado que a gente espera é sempre, de novo, fechar, a gente nem usa essa expressão aqui, é abrir mais negócios, facilitar o ambiente econômico, desburocratizar o serviço público, usar o Jundiaí Empreendedora como alavanca, por exemplo, ali quem está oferecendo um serviço ou uma oportunidade, na outra ponta ter alguém interessado e a gente já pode fazer esse cruzamento usando a tecnologia. E na outra ponta, com esse diagnóstico pronto, o PDL que a gente chama, o Plano de Desenvolvimento Local, nós vamos ter uma sequência nos próximos anos de ações estruturantes para a gente poder alavancar esses negócios do nosso município e movimentar o círculo virtuoso, a geração de emprego, renda para a nossa população, ter autonomia e preparar na educação aqueles que estão vindo. É estratégico essa preparação.
Bom, nós estamos cuidando de fazer o planejamento agora de 22 a 25, né? E uma das meninas dos olhos do prefeito Luiz Fernando, né, é a Cidade das Crianças. Aliás, ele virou um programa governamental e ele vai passar por todas as áreas da educação, da saúde, da segurança, da cultura, ou seja, por quê? Porque é um programa multidisciplinar, ele é um programa multifinalitário, tem diversas ações de governo. Há pouco eu falava para vocês que nós temos aqui um planejamento da política pública ou das políticas públicas que ela começa desde o desenvolvimento quando a mulher fica grávida até o nascimento da criança, depois as etapas da criança na creche, na escola, enfim, e assim vai até ficar adulto e depois idoso. Ou seja, nós temos aqui todas as etapas da vida da pessoa com algum tipo de política pública que apoie o desenvolvimento dos indivíduos que moram em Jundiaí. Enfim, quando a gente fala de Cidade da Criança, é uma concepção estrutural, né? E a Cidade da Criança, ela não pode ser medida exclusivamente, né, pelo Mundo da Criança, que é um equipamento muito bem definido, inclusive, que estimula essa leitura mais ampliada da formação das nossas crianças. Lá é um espaço de vivência, é um espaço de educação, né? Aliás, nós inovamos na pandemia usando a história do desemparedamento, que é uma metodologia para a gente tirar as crianças da sala de aula e aproximar, inclusive, da natureza, criança e natureza. As crianças estão muito nas telas hoje e esse consumo de dados, né, que elas começam desde pequeno, não é positivo, ao contrário, né? Nós temos que usar a tecnologia cada vez mais, as crianças estão muito adaptadas a ela, inclusive para poder o aprendizado, mas nós temos que também dividir o tempo da criança com o brincar. E aquele espaço, o Mundo da Criança, é um espaço altamente qualificado. Agora, não é só lá, nós temos 110 escolas, né? Os centros esportivos, por exemplo, nessa política pública de Cidade da Criança, está conectado com a escola. Então, o professor que tem próximo da sua unidade escolar um centro esportivo ou uma praça, ele pode usar para fazer o desemparedamento, porque essa metodologia, além de ser usada na pandemia, agora ela está sendo usada realmente como uma regra para a gente poder usar esse espaço para a aula das crianças. E isso é muito positivo, porque realmente mostra inovação. E veja você, nós temos um piloto que está lá no Jardim São Camilo, né? Nós escolhemos o Jardim São Camilo, que é um bairro onde tem mais vulnerabilidade, onde a gente começa a fazer a buscativa da mãe que ficou grávida, a gente leva ela para dentro da UBS e começa com os cuidados no pré-natal. Então a Cidade da Criança começa na concepção dessa criança, pela família, e o poder público vai, além de fazer os cuidados de saúde, os 7 pré-natais que ela precisa fazer regularmente para poder cuidar que a criança nasça saudável, nós vamos entrar também com um apoio para aquelas famílias que têm a necessidade de ter esse amparo socioassistencial. E isso vai ser tudo integrado, né? E, naturalmente, a hora que ela for buscar uma vaga de creche, a rede pública já vai estar preparada para aquela criança que vai chegar. Então, esse planejamento antecipado, essa capacidade que a gente tem de desenvolver nas políticas públicas e cuidando das crianças, porque depois, veja, essa criança entra na creche, aí depois ela vai para o ensino infantil, depois ela vai para o primeiro ciclo do fundamental, depois ela vai para o ensino do ciclo 2 do fundamental. Nós estamos transformando a vida dela quando a gente cuida de maneira adequada, no tempo adequado. Não à toa, o prefeito pediu para a gente implantar o inglês com 4 anos no ensino infantil, em toda a nossa rede municipal. Por quê? A gente sabe que isso é um diferencial competitivo, porque quando ele for um jovem, que ele tiver já ali no mercado de trabalho, já procurando seu primeiro emprego, uma das diferenças qualitativas é ter a segunda língua. E Jundiaí se antecipa nisso porque coloca na sua base de formação, assim como tem o empreendedorismo na escola, assim como tem a possibilidade da educação financeira para a gente formar cidadãos mais conscientes, inclusive. Então, tudo isso faz parte da política de primeira infância. E tem um desafio importante. Nós somos, eu acho que a única cidade brasileira que tem um capítulo no plano diretor exclusivamente. O plano diretor é o plano que ordena o desenvolvimento territorial da cidade. Nós temos lá um capítulo exclusivo que ele é dedicado às crianças na cidade, que cuida desse convívio urbanístico, né, de maneira a olhar o deslocamento das crianças da casa para a escola, da escola para esses outros pontos onde ela pode ter esse contato com a natureza, que ela possa se deslocar na cidade de maneira segura,
Tanto é que o cuidado no entorno das escolas, né? Nós temos já algumas escolas que estão sinalizadas já com essa atenção especial. Envolve uma questão de segurança muito grande do ponto de vista das crianças no entorno dessas escolas. Enfim, nós somos uma cidade hoje que estamos olhando inclusive para frente a partir desse planejamento que a gente coloca no plano diretor do município, olhando a criança. A cidade, quando é boa para as crianças, ela é boa para todo mundo. Esse é o principal conceito que a gente tem, por isso que as políticas públicas todas intersetoriais, elas se complementam e ela transforma a vida dessa criança de maneira muito positiva. E é óbvio que nós temos uma cidade que colhe os benefícios disso tudo.